Se você usa o Dolphin Ant e tentou conectar algum proxy dentro da ferramenta e apareceu algum desses erros aqui, ou até mesmo simplesmente não conecta, fica tranquilo, nesse vídeo eu vou te explicar quais são os possíveis erros e, mais do que isso, te mostrar como você consegue resolver eles de forma simples, no passo a passo. E se você trabalha com tráfego pago, anúncios, né, trabalha como afiliado, tem uma agência de marketing ou tem aí um e-commerce, trabalha com dropshipping ou qualquer outra atividade que precisa de segurança e privacidade, saber isso vai ser essencial para manter as suas contas seguras. Antes de começar a te falar dos erros e das soluções, eu preciso de contextualizar. A ferramenta do Dolphin, ela é uma ferramenta que visa aí a segurança e a privacidade para que você evite os bloqueios e também o rastreamento de dados. E um dos pilares dessa proteção é justamente utilizar os proxies. O proxy, ele funciona como um novo endereço de internet, fazendo com que cada perfil dentro da ferramenta tenha um IP diferente, simulando acessos de dispositivos e locais distintos. Mas se esse proxy for configurado de maneira errada, muitos erros podem acontecer. E é isso que a gente vai ver agora. Um dos erros é esse aqui. Esse erro acontece muito por conta da configuração do proxy dentro da plataforma. E aí eu já vou te falar que dentro da ferramenta existem dois formatos e você precisa se atentar a esses dois formatos, porque se você não colocar, ou seja, não preencher, não configurar dessa forma, vai dar erro. Lembrando que o port, ele deve ser igual ou menor a 5 caracteres. Então o primeiro formato é esse aqui. Eu vou deixar o formato e também um exemplo para você conseguir verificar da melhor maneira possível. Mas é basicamente o host port, depois o login, depois a senha. O segundo formato, ele é basicamente a mesma coisa, só que ele troca a ordem. Então ele começa com o login e a senha para depois o host port e tem o arroba também ali no meio. E aí você também consegue colocar o name no final, é uma configuração a mais para fins de organização, caso você queira. Então você consegue colocar dessa forma e colocar o nome do proxy em questão para que quando você tenha uma quantidade maior de proxies dentro da ferramenta, você consiga verificar, fazer buscas de melhor maneira, né? Principalmente se você trabalha com mais pessoas, tem uma equipe aí que acessam essa conta, fica mais fácil essa organização, mas é opcional. Mas a ordem é essa. Então o primeiro formato é dessa forma, o segundo formato é dessa forma e você precisa se atentar a esses detalhes, exatamente como está a configuração ali. Lembrando que as informações específicas, a codificação, o login e a senha vai ser específica sua, né? Do provedor que te liberou esse proxy aí, de onde você está utilizando esse proxy. Mas eu digo que o formato, a configuração é essa. Além dos formatos que você precisa se atentar, existem alguns detalhes que são simples, mas que às vezes passam despercebido e pode ser a causa aí dos seus problemas. O primeiro deles são os espaços extras. Então, como você viu ali, tem a codificação, tudo certinho ali que você precisa preencher, só que às vezes a pessoa deixa um espaço e nem percebeu e isso tá dando erro, né? Então você precisa verificar se não tá acontecendo isso. Outra coisa é em relação aos símbolos errados. Então você viu que o segundo formato tem o arroba. Às vezes a pessoa colocou um símbolo errado ali e nem percebeu, isso pode estar ocasionando algum problema. Outra coisa é se você colocou o port errado. Então a gente viu que a configuração do port é no máximo com 5 caracteres. Às vezes você colocou algum número a mais na hora de digitar, ou até mesmo uma outra coisa que pode acontecer é você copiou e colou o proxy errado. Às vezes você vai ali no seu provedor para pegar as informações, copia e não copia ela inteira, ou então vai trazer essa configuração de outra forma, daí também é específico de cada um, e colocou algum número errado. Então faz essa checagem para verificar se não tem nada ali de errado, faz essa conferência, bate controle, como a gente fala, né, para verificar se as coisas estão certinhas. Então se não tem espaço extra, se o número tá certo, o port tá certo e também se não tem nenhum símbolo errado. O segundo problema é não foi possível estabelecer conexão com proxy. E aí isso pode acontecer por alguns motivos. O primeiro deles é o seu provedor de internet está bloqueando o proxy que você está tentando acessar. O segundo motivo é o seu proxy não está funcionando, mesmo que o seu provedor fale para você que está funcionando, mas ele não está. Então você precisa fazer o teste ali para verificar se ele está funcionando ou não, e esse pode ser o problema e por isso que ele não está conseguindo conectar. A outra questão é que pode estar gerando um conflito de rede ou de localização. E aí como a gente consegue resolver? Existem 3 formas simples de você conseguir resolver esses problemas que eu acabei de falar. O primeiro deles é trocar a sua rede de internet, ou seja, o seu Wi-Fi, ou até mesmo fazer a roteação aí, né, rotear a internet do seu celular, né, para você conseguir verificar se resolve esse problema, e se resolver, muito provavelmente, então o erro está acontecendo dentro da
a conexão do seu Wi-Fi ali, do seu provedor de internet. A segunda forma de resolver é utilizar uma VPN. E aí é sempre importante frisar que você precisa ativar essa VPN antes mesmo de abrir o Dolphin. E aí essa VPN ela pode mudar a rota da sua internet e resolver essa situação. Ou seja, permitir o acesso ao proxy que você está desejando conectar. E a terceira solução é testar outro proxy, porque muito provavelmente o seu proxy não está funcionando, como eu falei no segundo erro, mesmo que seu provedor esteja dizendo que está funcionando, mas aí você faz essa conferência, substitui o proxy e verifica se resolve a situação, se resolve o problema, e se resolver, o problema está no proxy anterior que você estava tentando utilizar. O terceiro problema é esse problema aqui, e normalmente ele acontece quando você está tentando utilizar um proxy gratuito. E aí ele pode estar ocorrendo porque o seu saldo zerou de dentro do provedor do proxy que você está utilizando. Nós temos aqui dentro da ferramenta do Dolphin alguns parceiros, né, que trabalham de forma integrada. A gente consegue estar utilizando esses proxies dentro da plataforma. Se você vir aqui dentro do Dolphin, acessar proxy e vir aqui, você vai conseguir ver os parceiros atuais. E aí vamos dar o exemplo da Sox. Provavelmente você está utilizando, vamos supor, a Sox e o seu saldo acabou. Aí você consegue ir lá no site deles, tá? Externamente, fazer o seu acesso ali, porque quando você seleciona, você faz um acesso da Sox. Tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo específico da Sox, indico que você assista depois que acabar esse vídeo, mas muito provavelmente acabou seu saldo. Aí o que você consegue fazer? Acessar o site do provedor do proxy e recarregar ou até mesmo reativar, né, a assinatura do seu proxy. Depende de cada proxy, aí funciona de maneira diferente os pagamentos, mas muito provavelmente é por conta do saldo, tá? Então, seja na Sox ou seja em qualquer outro provedor que você esteja acessando, te libere esse proxy gratuito, você consegue verificar a questão do seu saldo. E aí um adendo, né? Então, falando aqui, tem alguns parceiros do Dolphin, a gente tem vídeos de outros parceiros também, que você consegue simplesmente conectar aqui e já trazer esses proxies para dentro da ferramenta com alguns cliques de maneira muito simples. Eu indico realmente que você dê uma olhada nos vídeos que a gente tem da Novimaven, da Sox, da ResiProxy, aqui dentro da plataforma do YouTube do nosso canal, aqui para te ajudar também a fazer essa configuração de forma bem simples, como sempre a gente traz aqui. E se mesmo assim não resolver dessa forma, ou se você não souber como resolver, aí eu indico que você entre em contato com o provedor do seu proxy, seja a Sox ou qualquer outro provedor, porque muito provavelmente está relacionado ali ao proxy em questão. E aí é uma coisa externa, né? Por mais que a gente tenha essa integração com os parceiros, coisas específicas do proxy precisam ser tratadas com eles. O quarto problema é o limite de proxies atingido, ou seja, você atingiu o limite de proxies dentro do seu plano atual. E isso acontece se você estiver utilizando, por exemplo, o plano gratuito do Dolphin, que limita aí até 50 proxies, eu não sei atualmente, no dia que você tá vendo esse vídeo, mas tem uma limitação. O que você pode fazer nesse sentido, né? Ah, tô usando o gratuito e cheguei ao limite de 50 proxies. Você pode simplesmente verificar alguns proxies que você não utiliza mais, né? Que estão desativados, estão bloqueados, inativo, enfim, que às vezes a gente deixa ali sem querer. Então, se você vir na aba de proxy e excluir o proxy, vai abrir, né, espaço para você colocar outros novos. Ou então você consegue estar mudando os seus planos dentro do Dolphin. E aí aqui abaixo desse vídeo vai estar o site oficial, tá? Para você conseguir acessar o Dolphin, baixar e também verificar os planos. E é até bem bacana, eles mudaram um pouco a interface aqui, então agora você consegue ver, antes era só em dólar, né? Você só conseguia ver os valores em dólar, agora você consegue ver em outras moedas também, como o real. Aqui você consegue também verificar os meses, fazer a simulação dos valores, então você consegue perceber também que acima de 6 meses você tem um certo desconto, 12 meses tem um descontão. Então aqui embaixo você vê que o livre, né, o gratuito é até 5 perfis, e aqui cada plano, né, tem o iniciante, o base, o equipe e o empresa, já vem aqui com algumas informações, então 20 perfis, se você quiser adicionar mais, ele vai te trazer os valores aqui. Ele não te dá a possibilidade no primeiro de ter usuários adicionais, mas a partir do segundo dá, então você também consegue fazer essa simulação e conforme você vai modificando, ele vai te dando os valores aqui. Então aqui em cima, nos dois planos, não consegue mudar a quantidade de perfis, então de 100 e de 300, mas consegue mudar a quantidade de usuários, e no último você consegue mudar os dois, então deixar mais específico aí, de acordo com a sua realidade, e aí você consegue adquirir também. Então funciona dessa forma na questão dos limites. Você pode ter atingido por conta do seu plano, então faz a alteração aí e usufrui da melhor maneira possível. Então se você trabalha aí gerenciando múltiplas contas, né, precisa de segurança, privacidade, aprender a configurar o proxy da maneira certa é essencial. E eu espero que nesse vídeo eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você ficou com qualquer dúvida, você pode deixar aqui abaixo, lembrando o site oficial tá aqui também. E não esquece de se inscrever no canal, onde a gente sempre traz informações de maneira simples, fácil, no passo a passo para te ajudar, tanto com a ferramenta do Dolphin, quanto com o mercado digital, para você trabalhar com maior segurança possível. Então vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo.